Boa noite para quem eu não vi ainda. Boa noite para quem está assistindo a gente no Instagram. É muito bom quando Deus faz algumas coisas, né? Estou aqui ouvindo o Gibran falar, o Pedro falar, e aí foram bem sucintos na introdução da minha pregação. Muito obrigada. A gente tinha combinado, né? Eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Abre comigo sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, e aí a gente vai ler a partir do versículo 17. 16 mais 1. Amém? Vou ler. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem eu tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus, então, olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse. Mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, irmãos, mães, filhos e campos, junto com perseguições. E no mundo futuro, vai receber a vida eterna. Amém. Esse texto que a gente leu, ele fala sobre duas histórias. A história do jovem, que pergunta para Jesus sobre o caminho da vida eterna, e o alerta que Jesus dá ao perigo das riquezas. Jesus propôs, para esse jovem que ele vendesse tudo, que ele dividisse com os pobres, e aí o seguisse. Mas o jovem não aceitou a proposta de Jesus, porque ele era muito rico, ele tinha muita propriedade. Quando a gente pensa no nosso contexto, assim, alguém que é rico, eu acho que é um pouco difícil a gente aqui conhecer alguém que é rico de verdade, porque a gente está mais na base. O rico é alguém que encontra segurança, e proteção que a riqueza pode dar para ele, poder. E ele encontra muita dificuldade de abrir mão disso. Eu duvido muito que algum rico possa querer abrir mão, para que seja, em função de qualquer coisa. Abrir mão significaria deixar a posição de poder, com relação aos que estão na base, para que ele esteja no topo. Ele quebraria esse sistema que sustenta ele no topo. Então, não é do interesse dele, de jeito nenhum. Então, ele se agarra às vantagens, ele agarra os privilégios que a riqueza proporciona para ele, e ele se preocupa muito em defender seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento de outras pessoas. Já uma pessoa pobre, eu acho que a gente tem bem o conhecimento, não tem essa preocupação. Ela não preocupa em ficar lutando todo dia para proteger a sua riqueza. Ela não tem nada, não tem riqueza. Mas eu acho que aqui
chega um grupo de pessoas que muitos aqui podem conhecer, que são pessoas pobres com cabeça de rico, né? E essas pessoas normalmente se tornam dependentes, né, do dinheiro, do consumo, e acabam vivendo de aparência. E muitas vezes entram em dívida. Eu mesmo conheço várias pessoas assim. E voltando para o texto, nessa passagem de Marcos, Jesus aponta 2 aspectos da conversão, né, que deve acontecer no relacionamento dos discípulos. No relacionamento com os bens materiais e no relacionamento entre si, né, entre eles mesmos. Para que a gente entenda o alcance que as instruções de Jesus que estão nesse texto, né, para que a gente entenda o alcance das instruções, a gente deve olhar para o contexto mais amplo que tem no livro de Marcos. Nos capítulos anteriores a esse que a gente leu, Jesus estava subindo para Jerusalém, onde ele seria crucificado. E o que ele está fazendo é um ato de entrega, porque ele sabia que ele seria crucificado. E ele não arreda o pé. Ele está entregando a sua vida. Né? Ele não volta atrás. A recomendação que Jesus traz para a gente, não só nesse texto, né, mas em todo o texto bíblico do que a gente chama da Nova Aliança, ainda são muito válidas para a gente, né? Porque importa para a gente recomeçar a construção do reino de Deus, renovar o relacionamento humano, renovar o relacionamento em todas as esferas, para que a gente esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque se esse não for o nosso propósito, a gente pode riscar da Bíblia todas as recomendações que Jesus deixou para a gente. E das recomendações que estão presentes nesse texto de Marcos, eu queria trazer algumas aqui para a nossa reflexão. Quando o jovem pergunta sobre os mandamentos e a vida eterna, no texto fala que um homem, e no livro de Mateus a gente vai encontrar falando que era um jovem, né, no texto de Marcos não cita isso, e aí muitas Bíblias vêm com o título O Jovem Rico, né? No texto fala que ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. Bom, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus dá uma resposta que eu consideraria um tanto quanto curta e grossa. Ele fala, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus. Ele fala com o jovem, né? E aí, nesse momento, o que Jesus está fazendo é desviando a atenção de si mesmo e colocando a atenção naquilo que era o projeto de Deus, aquilo que era a vontade do Pai que ele queria que ele queria revelar. E nessa cena desse texto, a gente tem um jovem que chega, se ajoelha diante de Jesus e chama ele de bom, né? Mas na cultura e na teologia judaica, um homem nunca se ajoelharia diante de outro homem, muito menos para chamar de bom, né? Bom mestre. Então, o que esse jovem está fazendo, Jesus percebe na hora. E aí Jesus pergunta para ele, por que você me chama de bom? E por que, provavelmente, implicitamente, ele queria dizer, por que você está se ajoelhando diante de mim? E aí ele se perguntava de onde que partia tudo aquilo. Seria apenas uma exteriorização de uma religiosidade dramática, né, bonita, emocionada? Ou partia da consciência mesmo, do entendimento de que Jesus era Deus e de que Ele é bom? E a gente pode observar que esse jovem pergunta, né, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E ele tinha introjetado na cabeça dele de que, para receber uma herança, ele tinha que fazer alguma coisa. Que ele poderia, né, fazer alguma coisa, talvez para Deus, para Jesus, para que ele herdasse a vida eterna. A graça que ele acreditava era uma graça comprada. Ele queria comprar a graça de Jesus. Mas essa graça comprada não é a graça de Deus.
A graça que Deus oferece para a gente não é mérito, não é merecimento, não é troca, não é barganha. A graça que Deus oferece para a gente é vínculo, é relacionamento com Ele. Parte desse princípio de que nós nos relacionamos com Deus porque partimos de Deus. E por isso somos dignificados, somos dignos de graça, somos dignos de amor, da misericórdia. A gente não compra a graça. Porque senão seria salário, não seria graça. A gente parte do pertencimento do amor de Deus. Isso é herança. A gente herda o amor de Deus e a gente herda a vida de Deus porque somos filhos dele. E ele não vai nos tirar das doações dele por sermos, talvez, infiéis, como certas teologias pregam por aí, né? Porque a gente pecou muito, porque a gente... Não sei, seja o que for, qualquer outra coisa. Deus nunca vai te tirar da graça dele. Porque você não tem mérito nenhum. Deus é graça. Por isso que ele é amor, né? Então, Jesus responde para esse jovem. Jesus afirma para ele, na verdade, né? Você conhece os mandamentos. Aqui, eu sempre tive uma leitura de que Jesus estava perguntando para ele, você conhece os mandamentos? Mas não, aqui Jesus olha para ele e afirma para ele. Jesus sabia que ele conhecia os mandamentos. Então, ele fala, você conhece os mandamentos. E aí, ele cita, né, os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar pai e mãe. E aí, aqui, Jesus diz que ele conhecia os mandamentos, mas de maneira religiosa, né? Espiritualizada. Daquela maneira que ele acreditava que, se ele cumprisse os mandamentos, como eu já disse, que ele receberia alguma coisa em troca de Deus. E o engraçado aqui é que o jovem tinha feito uma pergunta sobre a vida eterna. E aí Jesus vira para ele e fala, você conhece os mandamentos? Ele estava interessado na vida junto com Deus. E depois da morte, né? Pelo que o texto fala. Mas aqui Jesus acaba com a alegria dele. Quando ele lembra dos mandamentos. E se vocês repararem, Jesus lembrou os mandamentos que falam sobre a vida em comunidade. Sobre a vida com o outro, sobre a vida com o próximo. Porque os outros 3 mandamentos que falam sobre Deus, Jesus não falou para ele. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente só consegue estar bem com Deus quando a gente está bem com o coletivo, quando a gente está bem com o próximo, quando a gente está bem com o nosso irmão. E a porta para a gente se chegar até Deus é o nosso irmão. Não é qualquer outra coisa, não é uma oferta que a gente dá, não é um serviço que você executa na igreja, não tem nada a ver com isso. A porta para a gente chegar até Deus é o próximo. Outro ponto que eu quero trazer na nossa reflexão é quando Jesus fala sobre observar os mandamentos. Na verdade, quando o jovem pergunta, né, sobre observar os mandamentos. Para que serve? O jovem responde a Jesus que ele observava os mandamentos desde criança, né? Que hoje a gente pode reconhecer, na maioria das igrejas, a maioria das pessoas que podem dizer, eu cresci na igreja, né? Eu sou evangélico, sou cristão, desde sempre. Eu nem lembro quando eu aceitei a Jesus. Mas se a gente olha direito, né, a gente percebe que ele tinha perguntado a Jesus sobre o caminho da vida. E aí, se o caminho da vida consiste em fazer a vontade de Deus, em viver a vontade de Deus, e ele ainda estava perguntando sobre isso, significa que ele cumpria os mandamentos sem saber para quê, sem ter a mínima ideia do porquê que ele fazia aquilo. Ele cumpria os mandamentos de maneira mecânica, de maneira completamente religiosa. Né? E como a gente falou, como eu falei, existem muitos cristãos assim, né, hoje.
que querem viver a vida do Evangelho como um simples manual de conduta, de moral, de costumes. E esse não foi a proposta de Jesus. Essa não é a proposta de Jesus para a gente. Jesus não está nem aí para a sua moral, para os seus costumes. Aí a gente chega no ponto da partilha, que foi o que os meninos começaram a falar. Jesus olhou para ele. O texto fala que Jesus olhou para ele com amor. E aí disse: vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Assim você terá um tesouro no céu. Essas foram as palavras de Jesus. E aí, depois disso, você vem e me segue. Jesus queria ensinar para ele que a observância dos mandamentos não adianta nada. Não adiantava nada se ele não amasse as pessoas. Se ele observa os mandamentos, se ele cumpre toda a lei, e ele não ama as pessoas, e ele não ama a comunidade, e ele não se doa pela comunidade, os mandamentos não servem para nada. Jesus quer muito mais do que isso, né? Então, o que ele fazia ali era o culto dele por ele mesmo. Ele queria mostrar uma busca por perfeição, e talvez até uma autoidolatria, esse jovem. E quando a gente lê, a gente simplesmente pensa que é porque ele era rico, é porque ele tinha muita coisa, como que ele ia abandonar tudo, ele ia dar tudo para os outros. A gente faz talvez uma leitura, não sei se seria anacrônica, mas a gente faz uma leitura romântica, né? Mas o que ele queria mostrar, esse jovem, era que ele era piedoso, né? Ele queria mostrar a religião que ele vivia. Eram como os fariseus, né? Ele queria se mostrar um grande cristão. Isso é um anacronismo, né? Falar que ele era um grande cristão. Mas ele queria se mostrar um grande religioso da sua época. E talvez alguém digno de herdar a vida eterna, né? E nisso é que eu digo que estava o narcisismo dele, que Jesus enxergou. Mas Jesus amou ele, o texto fala. Jesus o olhou com amor. E quando Jesus o olhou com amor, ele enxergou para além disso tudo, para além do que ele queria passar, da imagem que ele queria passar, para além do fingimento, para além do narcisismo. Jesus olhou e viu a alma dele. E viu talvez essa veia do narcisismo por dentro de toda essa estereotipação, por dentro de toda essa dramatização que ele fez ao se ajoelhar aos pés de Jesus e falar: bom mestre. E aí, quando Jesus vê isso, Jesus diz para ele, né? Falta só uma coisa para você. Com todo amor, Jesus fala com ele. Só te falta uma coisa. Vende o que você tem, reparte com os pobres. Se desfaz dos seus apegos. Se você realmente tem a consciência daquilo que você está desejando, daquilo que você está me pedindo, e não uma vontade de expor sua religiosidade, de se mostrar um grande religioso, né, alguém digno de alguma coisa, se você realmente tem consciência dessa vida eterna que você está me pedindo, vai, partilha tudo que você tem. Se o seu interesse está na vida eterna, compartilhe os seus acúmulos com quem não tem como cuidar de si mesmo. Começa a vida eterna aqui, amenizando a dor de quem sofre hoje no presente. Essas foram as palavras de Jesus. Porque seguir a Jesus já é andar na eternidade. A gente não espera uma vida no porvir, como se diz. A gente não espera a vida eterna. A gente tem a vida eterna quando a gente caminha com Cristo, quando a gente aceita a proposta do reino de Deus. A gente tem a vida eterna. Mas esse jovem não aceitou a proposta de Jesus e foi embora. O texto fala que ele foi embora porque ele tinha muita propriedade. E eu acrescento que ele amava as suas riquezas. E aí Jesus fala sobre o camelo e o fundo da agulha, né?
Quando o jovem vai embora, Jesus começa a comentar com os discípulos a decisão que ele tomou. E aí ele fala, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficaram admirados. E aí muitas vezes tem as pessoas que costumam ter essa leitura de que os discípulos ficaram admirados como se estivessem achando lindo Jesus falar isso. Mas não, os discípulos ficaram admirados, eles ficaram chocados com essas palavras de Jesus. Eles acharam um absurdo. Eles falaram, gente, de onde que esse homem tirou isso? Pelo amor de Deus. Então, aí Jesus continua. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando aqui é que quem cultua as riquezas, quem confia nas riquezas, não pode entrar no reino de Deus. Porque a sua fé não está no reino de Deus. A sua fé não está em Deus. A sua fé está na riqueza. Ele tornou a riqueza uma divindade para ele, né? E ele se move pela riqueza, ele se move pelo dinheiro. E essa expressão, né, o camelo e o fundo da agulha, que muita gente fica tentando interpretar, fica fazendo coisas, pensamentos e filosofias mirabolantes assim, para tentar entender essa expressão, é simplesmente um dizer popular da época, né? Assim como a gente tem, entrou pelo cano, nossa, estou dando nó em pingo d'água, né? Nossa, fulana perdeu a cabeça. Então, era um dito popular da época, né? Então, a gente não pode levar o pé da letra. O que Jesus estava falando é que é algo quase que inviável de acontecer. Um rico entrar no reino de Deus é inviável. É praticamente impossível o rico entrar no reino de Deus. Assim como o camelo não passa pelo fundo da agulha. E com esse provérbio, Jesus não estava se referindo só à entrada no céu depois da morte. Com esse provérbio que Jesus usou, ele estava falando sobre a entrada no reino de Deus na terra, sobre a entrada das pessoas na comunidade de Jesus, na partilha que Jesus tinha, andar com Jesus naquele período, naquela terra, naquela hora, a comuna de Jesus. O texto fala que os discípulos ficaram chocados, né? E esse pode ser um sinal de que eles não entenderam a resposta que Jesus deu àquele jovem. Jesus falou, vai, vende tudo o que você tem. Reparte com os pobres e me segue. A Bíblia fala que o jovem observava os mandamentos, mas sem nem saber por quê, como a gente viu. E os discípulos estavam seguindo a mesma lógica, estavam seguindo o mesmo raciocínio. Eles abandonaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus, saíram atrás de Jesus, mas sem entender por quê. Porque se eles tivessem entendido qual que era o propósito dessa comitiva de Jesus, eles não tinham ficado chocados com a exigência de Jesus ao jovem, né? Quando Jesus falou, vai, vende tudo e partilha. Eles não tinham se chocado com isso. E quando a riqueza ocupa o coração e o olhar, né, das pessoas, a pessoa não consegue mais perceber o sentido da vida. E muito menos o sentido do evangelho, que é boa nova para o pobre. Jesus fala de serviço e graça, gratuidade. Depois que ele falou sobre a impossibilidade do rico entrar no reino de Deus, Pedro olhou para ele e perguntou, olha, a gente deixou tudo para te seguir. O que a gente vai ter? Eu estou te seguindo desde o dia que você chegou lá e me chamou. Eu deixei tudo que eu tinha, deixei tudo para trás. O que eu vou ter em troca? E aqui a gente vê de novo, né, que apesar deles terem feito o que Jesus falou, abandona tudo e me segue, eles abandonaram tudo, seguiram Jesus, mas continuavam com a mesma mentalidade, aquela mesma mentalidade de antes. Eles continuavam sem entender o sentido da graça, o sentido do serviço, da gratuidade das coisas. Eles abandonaram tudo que eles tinham pensando em receber, né, algo em troca. Então, a resposta que Jesus dá aos discípulos e a Pedro
deixa entender que eles não esperem vantagens, que talvez eles estivessem esperando ter alguma vantagem com aquilo tudo. Que eles não esperassem ter segurança, que eles não esperassem ter promoção de nada. Jesus fala com eles que eles teriam 100 vezes mais. Eles abandonaram casa, eles teriam 100 vezes mais casas. Eles abandonaram mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs, eles teriam 100 vezes mais família, casa. Mas ele fala que eles teriam com perseguições. E aqui Jesus não fala de propriedade. Jesus não está falando que ele retribuiria com uma bênção de prosperidade, com uma casa, com família nova, com nada disso. Nada de propriedade. O que Jesus está falando é que eles seriam acolhidos pelo reino de Deus. Eles abandonaram suas coisas para seguir Jesus e para cumprir o projeto de Deus, para trazer o reino de Deus. Eles teriam tudo em dobro, porque tudo 100 vezes mais, né, na verdade, porque eles seriam acolhidos pelo reino de Deus. E nesse reino eles encontrariam casa, família, eles encontrariam tudo o que precisassem, mas com perseguições. Foi essa a resposta de Jesus para Pedro e os discípulos. E, olhando para o contexto que marcava a situação daquela época, eles viviam o cativeiro da política de Herodes, e eles viviam esse cativeiro que era apoiado pelo Império Romano e mantido pelo sistema, que era muito bem organizado, um sistema que explorava, um sistema que reprimia. E, além de tudo, era um sistema também religioso, da religião oficial da época, que era mantido pelas autoridades e oprimia o povo. E aí, por causa disso, dessas opressões, o povo estava ficando excluído. As famílias estavam sendo destruídas, as tribos, os clãs, e o povo estava sendo destruído. Estava sendo desintegrada aquela sociedade, os pobres da sociedade. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? E aí, por causa disso, por causa dessa destruição, por causa dessa exclusão, eles estavam ficando sem lugar, né, na sociedade, na religião. Estavam sendo oprimidos, excluídos da sociedade. E aí, por isso que, nessa época, nasceram vários movimentos de resistência, assim como foi o movimento de Jesus. Foi um movimento de resistência, de busca por vida, por libertação. Mas o diferencial desse grupo de Jesus é que eles olhavam para os pobres. Eles olhavam a partir dos pobres e excluídos, não só para os pobres, porque eles eram os pobres e excluídos. E eles faziam essa resistência a partir das bases. E, em contrapartida, as comunidades dos fariseus, né, viviam separadas. Inclusive, a palavra fariseu tem esse significado de separado. E elas viviam separadas do povo impuro, que era considerado impuro. Muitos fariseus consideravam o povo como ignorante, como maldito mesmo, cheio de pecado. Eles não poderiam viver em comunidade com alguém que era sujo, que era impuro, que era cheio de pecado. E aí Jesus, num movimento contrário a toda essa lógica dessa sociedade, dos fariseus, Jesus vivia misturado mesmo com as comunidades, com o povo excluído, com o povo oprimido, com quem chorava, com os pobres. E em um paradoxo que eu acho maravilhoso, Jesus chega e reconhece a riqueza e o valor dos pobres. Ele mesmo viveu como pobre, ele foi um pobre. Ele não possuía nada, ele não tinha propriedade no nome dele, ele não tinha terra, ele não tinha casa. Ele não tinha nada. E aí ele falava que quem quer seguir, quem quer me seguir, quem quer andar comigo, deve escolher. Ele deu um ultimato mesmo. Tem que escolher. Ou Deus ou as riquezas. Ou Deus ou o dinheiro.
E Jesus proclama os pobres felizes. E fala que o reino é deles. O reino é dos pobres. E ele não possuía nada. E ele era um pobre. O reino era dele. E de todos os pobres. E a pobreza que caracterizava a vida de Jesus e a vida dos discípulos e discípulas que andavam com ele, caracterizava também a missão deles. Ao contrário dos outros missionários da época, né, eles não podiam levar nada. Eles não levavam ouro, prata, nem 2 túnicas, não levavam 2 sacolas, nem sandálias. Eles deveriam confiar na hospitalidade, contrariando de novo a lógica da confiança na riqueza, da confiança no dinheiro. Eles confiavam na hospitalidade do povo. Eles confiavam em Deus, de que Deus iria prover a hospitalidade do povo, através do povo. E caso os discípulos e as discípulas fossem acolhidos por esse povo, eles tinham que trabalhar e viver daquilo que eles receberiam em troca. Eles não chegariam lá e ficariam com as pernas para o ar. Eu sou povo de Deus, eu sou homem de Deus, sou missionário, estou fazendo a obra de Deus, eu vou ficar aqui, vocês vão ficar me servindo enquanto eu estou nessa cidade e está tudo certo. Não, eles trabalhavam para receber o que eles precisavam em troca. E, além disso, eles deveriam trabalhar de verdade. Eles atendiam aos doentes, aos necessitados. Eles olhavam para as pessoas, eles enxergavam os excluídos, os invisíveis, que ninguém enxergava. E era assim que eles podiam dizer para o povo: o reino chegou, o reino é esse, o reino é aqui, é agora, o reino é assim. Era isso que era a proclamação do reino de Deus para eles. Então, quando a gente fala sobre administrar os bens, né, os nossos bens, aquilo que chama atenção nas parábolas que Jesus deixou é a seriedade que ele pediu para a gente no uso desses bens. Ele quer que o dinheiro esteja a serviço da vida, e não o contrário. A vida não pode estar a serviço do dinheiro, das riquezas. O dinheiro tem que servir à vida. Para Jesus, ser pobre não é sinônimo de ser descuidado, de ser relaxado. Ao contrário do que as teologias coach e teologia da prosperidade pregam hoje, né? Que se você não tem, você não é abençoado porque você está dando pouco, porque você está se esforçando pouco. Mas para Jesus a lógica é o contrário. O reino é do pobre. O reino é de quem não tem. O reino é de quem sofre, é de quem é excluído. E esse testemunho diferente a favor dos pobres era o passo que faltava no movimento popular daquela época, né? E cada vez que na Bíblia surge um movimento para renovar a aliança, eles recomeçam reestabelecendo o direito dos pobres e dos excluídos. É assim quando fala do ano aceitável do Senhor, na antiga aliança. Né? Quando a gente pensa no ano aceitável do Senhor, o que era isso? Eles tinham que parar, aquela sociedade tinha que parar tudo. Tinha que parar de plantar, de colher, tinha que parar tudo. Eles iam tirar um ano como se fosse um ano sabático. E aí todo mundo ia parar, ia dar um descanso para a terra, para o meio ambiente. E quem tivesse escravo, libertava o escravo. E quem tivesse alguém que devesse, ele perdoaria as dívidas dessa pessoa. Esse era o ano do jubileu. Esse era o ano aceitável do Senhor. Então, quando acontecia, quando se cumpria o ano aceitável do Senhor, aí tinha uma renovação da aliança. Era ali que Deus renovava a aliança com o povo. Sem isso, não existia aliança. Não existia renovação de aliança. Então, Jesus, ele denunciou o sistema. Assim como muitos profetas denunciaram lá na antiga aliança, denunciaram o descumprimento do ano aceitável do Senhor,
denunciaram que eles não estavam libertando os escravos, denunciavam que eles não estavam respeitando o tempo da própria terra, do meio ambiente. Os profetas denunciaram e Jesus denunciou na Nova Aliança. Jesus denunciou o sistema. O sistema que, em nome de Deus, excluía pessoas, excluía pobres. E Jesus anuncia, nessa renovação de aliança, ele anuncia que, em nome de Deus, e que o reino de Deus acolhia esses excluídos. E esse é o sentido e o motivo da inserção da missão da comunidade de Jesus no meio dos pobres. Ele atinge a raiz do problema, ele vai lá na raiz. Ele olha e fala, qual que é o problema? É o sistema. O problema é aquilo que está oprimindo, é aquilo que está roubando do povo suas forças, é aquilo que está roubando do povo a sua energia, e está fazendo o povo sofrer, o povo ser excluído. Esse é a raiz do problema. São pessoas que estão no topo oprimindo quem está na base. E aí Jesus vem e denuncia isso. E ele reinaugura essa nova aliança. E aí hoje eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Assim. Será que eu tenho sido como jovem rico, que guarda os mandamentos por costumes, que quer viver uma moral, quer viver uma vida cristã de moral, de costumes, de o que seja? E sem nem saber para que isso tudo serve? Para que serve a minha fé? O que eu devo fazer? Qual que é o sentido da minha fé? Qual que foi o sentido das pessoas que vieram antes de mim? Qual que foi o sentido da comunidade de Jesus? Eu entendo para que serve tudo isso? Será que eu estou querendo exteriorizar a minha religiosidade? Será que eu estou querendo deixar transparecer para os outros que eu sou um bom cristão, uma boa cristã, que eu sou ungida? Será que eu estou abandonando as coisas, como os discípulos fizeram, esperando alguma coisa em troca? A gente está ouvindo, a igreja está ouvindo Jesus ensinar a gente sobre serviço, sobre a gratuidade, sobre a graça? Eu estou entendendo e eu estou falando sobre as boas notícias? O que são as boas notícias? As boas notícias para quem tem fome é pão. Para quem é escravizado é a libertação. Para quem é oprimido é a libertação das opressões. Eu tenho vivido essa boa notícia? Eu tenho sido essa boa notícia? Ou eu estou saindo como jovem rico, contrariado pelo Evangelho, e triste, para poder servir as minhas riquezas? E aí eu queria que a gente pensasse. Abaixa sua cabeça. Queria chamar os meninos para cantar uma música. Enquanto a gente reflete um pouco.